O Memorial Frei Antônio do Prado, na paróquia São Dimas, do Barreiro, completou um ano de história e tem promovido uma relação estreita com a comunidade. A repórter Fernanda Pontes está lá e tem os detalhes. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Andréa. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente agora. Pois é, a gente está aqui no memorial dedicado a Frei Antônio do Prado. E esse memorial ele fica aqui no anexo da paróquia São Dimas. E há um ano, pouco mais de um ano, ele traz então o resgate da memória e a história da comunidade. O padre Teles Luiz, ele é pároco aqui da paróquia São Dimas e vai falar para a gente um pouquinho sobre esse espaço, né, padre? Boa tarde, seja bem-vindo ao Horizonte Notícia. Queria que o senhor falasse então como que veio a ideia de criar esse espaço para juntar também a comunidade aqui. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Então, a ideia surgiu quando aqui cheguei há quase 2 anos atrás, escutando as pessoas que já vivem nesse lugar, nesta paróquia, falando um pouco sobre o Frei Antônio do Prado, suas contribuições sociais, evangelizadoras, espirituais. E aí surgiu a ideia deste momento, de valorizar a cultura, de valorizar a memória, porque um povo sem memória é um povo sem história. Então, nessa perspectiva, surge o Memorial Frei Antônio do Prado. Padre, eu queria que o senhor falasse para a gente, né, um balanço desse um ano, então, de inauguração do memorial. Como é que o senhor percebe que a comunidade tem aderido a esse espaço? Então, a comunidade, quando lancei a proposta, no início ficou meio receosa por não compreender o projeto. Mas depois que o projeto foi colocado em prática e a torre, que era um depósito, se tornou em um memorial, a comunidade tem abraçado. Então, temos desenvolvido diversas parcerias com escolas, com algumas faculdades, para poder trazer os seus estudantes para cá, para conhecer o espaço. Então, a comunidade tem respondido bem. Nesse 1 ano e poucos meses, né, de existência, já são mais de 360 pessoas que passaram por esse pequeno memorial que nós temos dentro da nossa arquidiocese e é o primeiro na região do Barreiro. Vamos falar um pouquinho do acervo, né, padre? Queria que o senhor falasse como que esse acervo, então, essas peças, quais são essas peças e vieram parar aqui no memorial? Então, o nosso pequeno memorial ele tem 3 andares e é dentro da torre onde o Frei Antônio do Prado atendia suas confissões. Aqui, no primeiro andar, nós registramos por meio de fotos a história de um povo que chegou no Vale do Jatobá e começou a construir uma história de uma sociedade local. A construção do Aurino, que é uma escola que nós temos próximo, a construção dos postos de saúde, né? E a construção da própria igreja como um todo. No segundo andar, nós já temos um acervo trazendo as peças litúrgicas. Temos, então, cálice, âmbulas usadas na época dos franciscanos, bem como o hábito do Frei Antônio. Já no terceiro andar, nós temos o altar, a cadeira, que era usada pelo Frei Antônio, o ambão e o sacrário, todos originais, que eram usados no primeiro salão, quando eles começaram a celebrar as missas aqui. Para finalizar, queria que o senhor fizesse um convite para quem nos assiste, né, para conhecer esse espaço e também a paróquia São Dimas. Então, sejam bem-vindos à paróquia São Dimas, que completou 54 anos. O museu completou 1 ano e a igreja matriz está completando 30 anos de construção esse ano. Sejam bem-vindos para conhecer a história de um povo que reside no Vale do Jatobá, com suas alegrias e suas tristezas, e também aprender um pouquinho sobre a espiritualidade franciscana que ainda habita no coração de todas essas pessoas que aqui estão. Certo, padre, muito obrigada. É isso, André, o convite está feito para quem quiser conhecer o memorial dedicado a Frei Antônio do Prado aqui na paróquia São Dimas. Eu volto com você. Obrigado, Fernanda. Bom trabalho para vocês.